Vamos à palavra? Glória a Deus. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Tem algo lindo da parte do Senhor para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por mais esta oportunidade. Que incrível poder estar com a família, filhos queridos, irmãos preciosos aqui e mesmo que à distância, mais conectados no mesmo propósito. Espírito de Deus, fale conosco nessa noite, coloque as tuas palavras na minha boca e, Senhor, eu oro para que seja noite de cura, libertação, restauração, transformação. Eu oro para que seja assim, Pai. Venha sobre a minha vida a palavra do conhecimento, apontamentos proféticos e tudo que o Senhor tem para liberar sobre nós, recebemos para que haja crescimento, cura no corpo de Cristo, edificação. Em nome de Jesus eu oro com fé. Quem crê diga amém. Glória a Jesus. Bem bonito que Ele merece, aplauda mesmo. Glória a Deus. O tema dessa noite, deste domingo, é sobre tristeza. O que fazer quando a tristeza bater? O que fazer quando a tristeza bater? Bem, a questão, brother, não é se, é quando. Somos seres humanos, amigo. Entendeu? Eu não tem nada a ver conosco essa teologia de que vem para Jesus que os seus problemas vão acabar. Ele nunca disse isso. Ele disse que teríamos aflições, mas Ele falou para que tivéssemos bom ânimo. Qual é a razão disso? Ele venceu. Ele diz, eu venci o mundo, tenham bom ânimo. E Ele fez uma promessa, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje pode ser um momento em que você esteja voando, está tudo bem, você teve uma semana incrível, quem sabe, superou as metas, não é? As contas, né? Fazendo uma análise deste início de ano, já se foram 3 meses, você está vibrando, está acima da média, estou sendo surpreendido, Deus é bom, quem sabe nos estudos. Eu não sei qual é a realidade hoje, mas uma coisa é certa. No passado você já teve dias tristes. E você e eu não estamos isentos de termos tais dias no futuro. É inerente à humanidade. Desde que o pecado entrou, estamos suscetíveis a este sentimento. Então, o que fazer? Quando eu li o Salmo 42, eu me peguei pensando nestas questões da vida da gente. E eu queria conduzir você nestes próximos minutos a refletir, mas não apenas a nível de conhecimento, a refletir e chegarmos a uma conclusão do que fazer e de como sairmos hoje daqui. Estamos juntos? Salmo 42 é o nosso texto. Abra sua Bíblia, por favor, e, por gentileza, acompanhe a leitura que eu farei. Vai prestando atenção. Esse é um ótimo texto para você guardar, inclusive para orar. Você precisava adquirir, se ainda não tem, o hábito de orar a Bíblia. Claro que a oração é uma conversa franca com Deus, mas um hábito muito bom é você pegar trechos da palavra e orar. Orar a palavra. Esse é um ótimo texto para você orar. Pega a dica. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e ação de graças no meio da multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é
o Salvador, o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Para um pouquinho, olha para mim. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Você já brigou com você mesmo? Quem já? Ótimo, você é normal, igual eu. O restante que você fica meio desconfiado. Esse povo que não fala sozinho, eu tenho medo. Eu desconfio de quem não fala sozinho. Mas não fala para ninguém, isso é coisa nossa. Irmão, o salmista está falando sozinho. Não é isso que ele está fazendo? Ele está brigando com a alma. Por quê? Por que, alma, você está assim tão perturbada? Porque você permitiu tamanho abatimento? E é como se fosse aquela luta da carne, da alma e do Espírito de Deus. Eu fico, uau, incrível. Quantas vezes eu me pego assim também? E é esse momento de lucidez, sim, lucidez, porque, irmão, não é fácil não. Paulo fala dessa luta constante da nossa carne. Paulo inclusive diz, gente, o que eu não quero eu acabo fazendo, e o que eu quero acabo não fazendo. E eu percebo muitas vezes alguns teólogos, pastor Marcelo Boraschi, pastor Diego, alguns teólogos que eu já ouvi, renomados, tentando explicar essa passagem de Paulo, porque assim, jamais o que Paulo falou seria nesse sentido. Então eles tentam florear como se Paulo fosse um homem tão perfeito, que não é. E meu irmão, precisa fazer uma fossologia teológica tão grande para tentar desconstruir o que está explícito, o que ele falou de uma forma tão clara. É uma luta, é uma batalha. É o mesmo Paulo que lá em Gálatas está dizendo. Está todo dia gritando dentro dele, dentro da gente. E aqui o salmista está nessa pegada agora. E por conta de questões que aconteceram, e aqui eu nem quero trazer os dados históricos do salmista, para poder não nos apegarmos no tempo que é curto, mas vamos nos concentrar no efeito, no que está acontecendo e qual a solução, porque o Salmo 42 nos dá tudo isso. Mas então eu deixo esse desafio. Primeiro, se você não fala sozinho, vamos começar a falar sozinho, só um pouquinho só. Comece com pequenas doses. Tipo assim, a hora que você entrar no carro, dá uma olhada no retrovisor e fala, e aí? Melhor do que quando chegamos, né? Faz, depois você me conta, é bom demais. Mas cuidado, doses muito elevadas pode causar problemas. Vão achar que você está variando, né? Então, use com moderação. Vamos continuar, verso 7. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, ué, onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Aleluia. Então olha que incrível. Ele começa com essa autoconfrontação, interrogações saindo por todos os lados. Mas como é que ele termina? Uma coisa eu sei, minha confiança estará no Senhor, eu ainda o louvarei. Eu agora estou triste, mas eu sei que eu me levantarei, porque o Senhor é fiel. E meu irmão, ele vai dando palavras e comandos e declarações para ele mesmo. Incrível.
Eu achei extraordinário. O capítulo 31 do livro de Salmos, verso 9. Estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Filhos, tristeza, vamos pensar um pouco sobre isso. Como é que você chegou? Como é que foi a tua semana? Qual a tua expectativa? O melhor, qual a sua perspectiva? Teu prognóstico para essa próxima semana? As pessoas abatidas não têm um prognóstico muito bom. Elas não têm uma expectativa muito boa. Até mesmo porque quando a gente olha para o salmista, ele não está inventando, ele está se autoconfrontando com fatos. E quando a gente fala de tristeza, eu queria deixar com você algumas coisas aqui. Nem toda pessoa triste, abatida, encontra-se em depressão. A tristeza, ela é algo natural, um estado momentâneo. Repita, por favor, a tristeza é um estado momentâneo. Mas quando ela é continuada, ela pode sim desencadear outros problemas sérios, como a depressão e até outras doenças. Já é comprovado pela ciência. A forma como nós encaramos a vida, as dificuldades, a gente pode inclusive acelerar o desenvolvimento de doenças. Como o homem pensa, assim ele é. Salmos capítulo 13, verso 2. Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração dia após dia? Não é o que eu quero. É uma pergunta retórica. Até quando? Perceba, uma autoconfrontação. Não é o que eu quero. Até quando eu vou ficar desse jeito? Até quando vou me permitir abater? Salmo 42 e o verso 11 que eu já li. Por que está assim? Gente, nós precisamos entender uma diferença e encontrarmos a motivação ou a razão, se queremos de fato achar a solução para essa tristeza, para que ela não se prolongue. Existem coisas que são inevitáveis, a tristeza vai acontecer, mas quando você identifica a motivação e a razão, você já está na direção de sair dela. Então, por exemplo, deixa eu desenhar para você os fatos naturais que geram tristeza. Luto. Todos sofremos perdas de pessoas queridas que amamos e até dos nossos pets. Quem que não fica triste quando perde um pet? Não é? Muitas vezes, eu já parou, mas muitas vezes já me perguntaram assim, bispo, é que agora acho que eles perguntam para a equipe pastoral, mas quando eu atendo, bispo, é errado orar pelo cachorrinho? Não, pode orar, não tem problema não. O fazendeiro não ora para o gado ir bem e dar cria, pode orar pelo cachorrinho. Está doente? Ora. É pecado ungir? Falou, deita óleo lá, o cachorro começa a ficar meio endemoniado, né? Manda óleo. Falou, tá arteiro demais. Tem que botar na pretinha, naquela nova lá, que está muito arteira. Acho que está faltando óleo na cabeça daquela cachorra lá. Mas sabe o pai e a mãe por onde andaram daquela cachorra? Tem uns 3 meses, mas pensa num trem. Não é errado não, né? Mas perdas materiais, perdemos emprego, fazemos um investimento, eu sei que você nunca levou prejuízo, mas eu já levei, aí ele fala assim, devorador, maldito, a gente, né? E a gente percebe que nem sempre é o devorador, fui eu mesmo o cabeçudo, que não enxergou a cilada, não fez uma análise correta, não pediu ajuda dos universitários, achou que, né? Mas mesmo assim a tristeza vem, ninguém gosta de perder, horrível isso. Injustiças,
Estamos indignados com tantas coisas que estão acontecendo com relação à justiça brasileira. Nem vou me ater aqui por conta do tempo, mas estamos indignados. Isso gera em nós o quê? Tristeza, abatimento. São coisas que fogem da nossa alçada. Quem poderia fazer algo mais não faz, mas também o que eu poderia fazer mesmo que não tenha tanta influência? Enfim, isso vai tomando nosso pensamento, nossos corações. O que mais gera tristeza de forma natural? Saudade. Eu passei segunda-feira passada, cedinho, Fausto e eu fomos para uma turnê. Eu fui pregar no Mato Grosso. Cheguei agora no voo das 10 e pouquinho da manhã. Saí do aeroporto, corri para cá para pregar, né? Então, assim, gente, foi difícil. Eu estava assim, dividido entre pregar, aconselhar os pastores e líderes por onde eu passei e consolar o Fausto, que ficava chorando com saudade da Rose. Ele falou: Fausto, você veio para me ajudar? Porque toda hora que a gente ia fazer fazer uma leitura do dia, né, fazer uma projeção do dia da manhã, a Rose, meu Deus, a Rose, e chora. E eu falei: Fausto, se concentra, por favor, né, faz uma videochamada, né, vai lá, tá tudo bem. Mas a verdade, eu também sofri demais, amor, porque era eu, o Fausto se abrindo comigo e eu chorando com o Fausto. Foi ou não foi, Fausto? Então, por isso que assim, um consolando. Tanto que quinta-feira eu preciso viajar de novo, mas a bispa agora vai junto. Você entendeu? Aleluia. Mas saudade faz isso. Saudade causa problemas pessoais, familiares. Eu sei que vocês são perfeitos e não têm problemas familiares, mas pensa, quase que eu criei um agora de graça. Gente, então, estas são causas naturais. Causas naturais. Quando você encontra a raiz, você controla e logo se resolve. Estava com saudade, viu, beijou, abraçou, resolvido. Porque entendemos e encontramos a raiz. Lembra do que eu falei sobre a motivação? Entender qual é a motivação, qual é a base, a razão disso. Agora, existem tristezas que têm como raízes raiva, amargura, inveja, medo, rebeldia, desobediência, insatisfação, pecados, caprichos pessoais, frustrações egoístas, e por aí vai. A motivação e a razão. Se querer jogar tudo dentro do mesmo balaio, vira um... Não, eu preciso... Qual que é a razão? Qual que é a motivação? Qual que é a raiz dessa minha tristeza? Ótimo, então eu já sei como trabalhar. Tem gente que não aguenta mais a tristeza, mas não libera perdão. Vai continuar abatido. Esse abatimento vai se tornar uma raiz de amargura, que vai aumentar essa tristeza, vai virar depressão, e daqui a pouco, nem te falo quais são as consequências disso. Eu quero trazer para vocês 5 pensamentos de como você hoje vai sair daqui melhor do que chegou. Tudo com base no Salmo 42. Esse lindão que ficou falando sozinho na frente do espelho, que na época não tinha espelho, era um bronze polido. E também não fala que ele estava, eu estou só imaginando que ele estava dando ordem para a alma, né? Eu fico imaginando ele. 5 conselhos. Alguns vão parecer redundantes, mas vamos conversar um pouquinho e entender a profundidade. Estamos juntos? E os lindos lá do fundo, amém? Glória a Deus, amo vocês. Em primeiro lugar, com base no primeiro versículo do Salmo 42, está na hora de você direcionar a sua dependência para Deus. Agora, olha que incrível. O que está lá no versículo 1? A minha alma, ela anseia por quê? Ela é como a corça,
que está buscando a água. Aí você fala, ela está com sede, né? É mais que isso. Hoje de manhã eu estava explicando, eu peço que você preste atenção. Pega essa, que isso aqui é muito boa. A corça é um animalzinho, um mamífero, parecido com um veado, tá? Então, antes, quando eu era adolescente e li isso daqui, eu achava que era uma ave, não sei porquê. Acho que eu confundia com garça. Corça, garça, né? Não sei. Mas é um animal, é um mamífero. E diz que assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Perceba que precisamos entender o contexto do salmo todo. Eu tenho ensinado vocês a interpretarem a Bíblia no seu contexto histórico, geográfico, linguístico e cultural. Não existem pontas soltas. Tudo que o Espírito Santo inspirou para escrever tem uma razão, um propósito. Então, o leitor desavisado vai achar que a corça está com sede. Ela anseia, mas é um anseio, não é uma sede. Se o Salmo 42 fala de um coração que está turbulento, de um coração que está angustiado, de um coração que está triste, de um coração que está sendo perseguido, atribulado, porque o salmista não fala dos inimigos. Os inimigos se levantam, os inimigos zombam, ok? Ótimo. A corça, ela não é predadora, a corça é presa. A corça é uma presa. E quando a corça, ela se vê em perseguição, quando a corça percebe que existem predadores por perto, o seu sistema de defesa é ativado. Adrenalina. Adrenalina te dá Nós temos aqui, em cima de cada um dos rins, se você não sabe, você tem 2. Em cima dos teus rins, existem 2 glândulas, uma em cima de cada, chamada suprarrenais. E tem gente que ainda fala que isso tudo é evolução, né? Deus é tão perfeito, cara. Estas suprarrenais, quando você leva um susto, quando você se vê em perigo, elas injetam na tua corrente sanguínea um produto que nós produzimos, um hormônio, como adrenalina. E você fica mais rápido, mais ágil, né? É nessa hora que você consegue, você está andando no meio do mato, aí você vai pisar na cobra, que ela está ali, a suprarrenal, adrenalina na corrente sanguínea. Meu irmão, você vira o Karate Kid. Você está com uma perna que vai pisar na cobra, você vê a cobra, suprarrenal, você com essa daqui que está, você dá um salto, não sei se chega a virar cambalhota, mas olha, você faz o que normalmente não faz, é algo incrível. Eu tenho uma história da minha mãe, lembra disso? Você nem sabe o que eu vou falar. Nós éramos crianças, eu e minha irmã chegou hoje, lá da Inglaterra, vai passar uns dias conosco, e eu e minha irmã, nós morávamos numa casa ali em Tupã, nós 2 crianças, tinha um quartinho no fundo, estávamos brincando, tinha uma despensa, meu pai tinha um armário grande de madeira, de prateleiras que ele havia feito para guardar ferramentas, etc. e tal, e eu e minha irmã brincando, e eu fui subir, e no que eu fui subir, a prateleira de madeira caiu em cima de mim e da minha irmã, e caiu sobre a porta, e a porta que abria para dentro, agora tem uma prateleira pesada. Eu sempre fui muito corajoso, eu falei, está tudo bem, mas minha irmã gritou, fez um desespero, e minha mãe escutou, mentira, estava gritando também, e ela chega, e era uma porta de madeira, nesse quartinho, só que ela foi tentar abrir, nós 2 gritando, com a prateleira em cima da gente, e a porta selada, porque aquela prateleira, gente, eu era criança, e eu me lembro, inclusive, minha mãe contando dessa experiência depois. Se você olhar para os bracinhos dela, de fato não são braços frágeis. Tem uns bração, né? Tem para quem herdar. Mas é uma mulher.
Ela devia ter na época 20 e poucos anos, 25 anos, mais ou menos. Nós éramos pequenos. E ela derrubou a porta numa pancada. Foi depois desse dia que meu pai nunca mais falou não para ela, não sei porquê. Foi isso, pai? Ah, meu Deus! Rapaz, as revelações acontecem no altar mesmo. Eu ainda fui orar para Deus dar espírito de revelação, olha aí. Mas, gente, incrível. Ela derrubou a porta e pegou a gente, eu e minha irmã. Mas eu me lembro disso. E sabe por que eu estou recordando? Porque ela contou essa história várias vezes para as amigas, para o pessoal, e falando, não sei de onde veio a força. A corça, quando ela se vê nesse momento de perseguição, quando algum predador está à espreita, ela recebe na corrente sanguínea essa adrenalina, só que também libera um odor. E quando ela começa a fugir, ela libera esse odor, que facilita inclusive o predador de encontrá-la, porque ela é muitas vezes mais ágil, mais rápida, mas às vezes o predador, pelo olfato, encontra. Então, quando ela está fugindo de um predador, ou tentando despistar um predador, ela anseia encontrar água, não para beber, mas para entrar, porque quando ela entra, esse odor desaparece. Assim como a corça anseia para mergulhar nas águas e despistar o predador, a minha alma tem sede de ti, porque eu estou perturbado, vejo meus inimigos se levantando contra mim, mas eu preciso mergulhar em ti, porque quando eu estou mergulhado em ti, o meu inimigo, o meu predador, ele parte em retirada. Uau! Meu Deus! Uau! Então, num primeiro momento parece redundante, me refugiar em Deus, buscar em Deus, mas é como a corça. O que você está passando? O que está acontecendo? Quem te persegue? Estão falando mal de você na internet? Estão falando mentiras? Estão te caluniando? O que está acontecendo? Então mergulhe em Deus. Mergulhe nas águas. Gente, a Bíblia diz que Satanás, ele é como um leão que anda ao redor procurando uma brecha. Mas quando você está mergulhado em Deus, como é que ele acha a brecha? Entendeu o conceito? Mergulha. Mergulha. Hoje você tem uma oportunidade incrível, sabe para fazer o quê? Mergulhar em Deus. Mas a tua alma anseia? Ou você só quer continuar correndo? Tem gente assim, só quer ficar perdido, só quer correr, corre. Mergulhe, anseie pelas águas. E o mais lindo é que o que anseia, quando bate a porta abre. Se tem sede vai beber, se tem fome vai comer, será saciado. É a promessa. Mergulhe nas águas do Espírito de Deus. Eu amo o livro de Tiago, é um dos livros que eu aprendi a ler quando era adolescente. Eu gostava de ler Tiago. Eu incentivo você a ler, a meditar no livro de Tiago. E lá existem duas instruções e uma promessa. As instruções são: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aplicando, mergulha nas águas. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. O segundo, qual é a segunda instrução? Resistir. Resistir a quem? O inimigo, o predador. Resistir ao diabo. Qual que é a promessa? Ele fugirá de vós. Então perceba que pode até num primeiro momento parecer algo simples. Direcione sua dependência em Deus. Não, mas quando eu entendo estes detalhes, uau, eu preciso agir.
Não é só da boca para fora. Eu tenho que encontrar estas águas. E quando encontrar, eu tenho que tomar a decisão de mergulhar nela. Daqui a pouquinho, em 10 minutinhos, eu vou orar por você. E nós como equipe, como intercessores, pastores, a gente quer orar, ungir você. Mas quantos que num momento como esse, não vem, fica no lugar. Talvez por vergonha, timidez, ou até, sabe-se lá qual a razão. Ai, porque não quero passar a impressão de que eu estou com um problema. Tem gente que às vezes nos procura como equipe pastoral, e normalmente quem diz isso é quem já está na igreja há muito tempo. E fala assim, eu nunca dei trabalho para pastor. Fala assim, não estou entendendo a tua colocação. Você está se orgulhando porque nunca precisou pedir ajuda para o pastor? Ou você é um Einstein fora da média, que nunca teve problema, ou você foi tolo e orgulhoso de não ter pedido ajuda lá atrás quando deveria. Porque ao contrário de você, eu constantemente estou dando trabalho para os meus pastores. Não eles, os meus, com quem eu ando, com quem são meus mentores. Sempre quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu me abro com eles. Porque eu já entendi a razão de família da fé. Não existe ninguém melhor do que o outro. Você quer resolver tudo sozinho. Por isso que você não quer ir para a célula. Por isso que você não quer participar de uma célula. Porque as ferramentas para a gente avançar, superar, vencer a tristeza, nós temos. Mas você não lança a mão para usá-las. Teu orgulho te impede. Mas hoje vai cair por terra isso. Daqui a pouquinho você vai correr aqui na frente, vai se ajoelhar, eu vou orar por você. Vai ser o teu primeiro passo nesse reconhecimento. E dentro de uma analogia, quando você sair do teu lugar e ficar em pé, ou no corredor ou aqui, é como se você estivesse vindo para as águas. Eu queria que quando você receber o direcionamento, e você sentir no teu espírito, e falar, eu vou mergulhar. Eu quero que você, assim, a hora que você ficar em pé, entrar no corredor, é como se estivesse colocando o pé numa represa, ou mergulhando no rio. Cada passo que você vai dando, é como se você estivesse andando no profundo desse rio, até ficar submerso no rio de Deus, nas águas do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, reafirme a sua fé no Deus vivo. O verso 2, a minha alma tem sede. E eu já disse que o que tem sede será saciado. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então qual é o propósito da minha vida? Ficar curtindo fossa? Ficar amargurado? Ficar triste? Então, uma vez que você já entendeu que a tristeza é algo inerente do ser humano, e que existem razões e raízes que causam, ok, mas eu fui feito por Deus para viver triste, para viver cabisbaixo, para viver deprimido? Não! Então o que farei? Eu fui criado para o louvor da glória do Senhor, então nele me fortaleço, coloco a minha fé nesse Deus extraordinário, aleluia. Eu gosto muito da experiência dos amigos de Daniel, do profeta Daniel. No livro que leva o nome dele, capítulo 3, verso 28, diz assim: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Então olha para mim que eu vou explicar para você rapidamente o que está acontecendo. Estes 4 jovens foram tirados da sua terra, foram exilados. Esses 3, e também o Daniel, tinham uma vida de devoção ao Deus vivo. E tudo o que eles faziam, eles eram bem-sucedidos e começaram a causar inveja dos outros ali na Babilônia. Armaram para eles, porque sabiam de que não se curvariam diante
da estátua de Nabucodonosor. Qual foi a pena? Morte. Nem o Nabuco queria matar os meninos. Falou, gente, eu já assinei o decreto, vai ficar mal. Se eu também liberar, aí vira bagunça. Falou, rei, o lance é o seguinte, agora estou parafraseando a conversa que antecedeu esse versículo. Rei, fique sabendo do seguinte, o Senhor, o nosso Deus, é poderoso para nos livrar das mãos do rei. Se ele nos livrar, vai ser extraordinário, vai ser tremendo, vai ter festa, vai ser algo tremendo. Mas que fique sabendo, se porventura ele não quiser livrar, a gente está suave na nave. Porque uma coisa temos convicção, a nossa fé não está firmada nas coisas que vemos, mas naquilo que sabemos. Então, se aprouver ao Senhor nos livrar, Ele será engrandecido. Se Ele não nos livrar, Ele continuará sendo engrandecido. Ok, e dessa forma então, vocês vão tudo para o vinagre. Mandaram aquecer a fornalha não sei quantas vezes mais. Os soldados, não me lembro se foi 1 ou 2, eu sei que os soldados que jogaram os 3 dentro da fornalha morreram queimados. Os soldados, para você ver o tamanho. Porque, irmão, os 3 não foram assim também. Lá. Não, irmão. Ninguém quer ser jogado na fornalha. Sim ou não? Não tem masoquista. Eles achavam que ia morrer. Então eles devem ter, não. E para poder jogar, os soldados tiveram que chegar mais perto. Morreram os 2. E os 3 foram jogados lá. Eu não sei direito como é que era essa fornalha, que eu não estou muito bem lembrado quando eu... Não sei, eu só sei que eles estão assistindo de cima o Nabuco e a galera. E de repente o Nabuco... Ué, quantos jogou lá? 3. Por que tem 4? E por que esse quarto tem a aparência do Filho dos Deuses? E para mim, para mim, irmãos, é Jesus ali. Para mim é uma teofania. Jesus está lá com eles. É o anjo do Senhor livrando. A ponto do rei falar, traz os meninos de volta. Aí tirou os 3, já não tinha. E aí o versículo, o Deus deles livrou. Então, onde eu quero chegar? Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja atravessando, não negocie a sua fé. Reafirme a sua fé em Deus. Reafirme a sua fé em Deus. Tem muita gente que no momento da provação retrocede. Terceiro, e eu quero fazer um link com esse segundo ponto. Pode ser, não estou afirmando, pode ser que o motivo destas lágrimas seja uma provação. O verso 3 do Salmo 42, que é o nosso texto. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Então a gente entende que existem momentos que o que estamos passando, analisando a motivação, analisando as raízes, falou, gente, não consegui identificar. Não entendi, bispo, me ajuda. Lembra do Jó? Lembra? Ele tinha pecado? Ele tentou encontrar motivação, não tinha. Tentou encontrar raízes, não tinha. Mas teve problema? Teve. E a Bíblia fala que em tudo que disse, não pecou o Jó. Porque ele reafirmou a sua fé no Deus. A mulher do Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, praga. Porque está difícil esse negócio. Eu te ver sofrendo, estou sofrendo junto. Eu prefiro te ver morto do que definhando desse jeito. Devia ser uma visão horrenda. Mas ele... E era uma prova. E quando ele passa da prova, irmão, depois, assim, não só restituiu, mas foi muito além. Há momentos na nossa vida, não é que Deus manda a tentação, mas às vezes Ele permite a provação. Fique firme. Já te dei os argumentos, onde você mergulha em Deus, você se cerca pela fé reafirmada no Senhor. Esse momento vai passar. Diga para mim, vai passar. Diga, vai passar.
creia, vai passar. O quarto direcionamento é para você parar de remoer o passado. Olha só ele dizendo: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Aí é os curtidores de fossa. Tem gente que só quer choramingar, tem gente que só quer sofrer. Tem gente que fica remoendo o passado, se alimenta das tragédias do passado. É a Maria Madalena na porta do sepulcro, em João capítulo 20. Jesus morreu, foi sepultado. No domingo a Maria vai lá chorar na porta do sepulcro. E ela achou que tivessem roubado o corpo de Jesus. Gente, os anjos falaram, ele ressuscitou. O Pedro e o João que foram lá, viram um túmulo vazio, dizem, ele ressuscitou. Mas ela continuou fazendo o quê? Chorando, remoendo o passado. Aí, gente, é impressionante porque Jesus aparece no jardim. Ela não reconhece Jesus. Ela achou que fosse o jardineiro. E por quê? Porque ela fica remoendo o passado, remoendo a perda. Antes de encontrar-se com Cristo, Maria tinha 7 demônios no couro. Provação. Quando ela encontra Jesus, Jesus a liberta. Então ela tem muita gratidão, ela tem uma vida totalmente mudada e diferente. Então perder Jesus foi assim. Mas Jesus falou, vai ficar tudo bem. Mas a perda, a dor, fez com que ela remoesse tudo isso e não olhasse para frente. É isso que o diabo quer fazer com você. Não estou diminuindo o seu trauma. Não estou dizendo que o que você sofreu na adolescência, na infância, que foi algo que não tem importância, longe de mim, muito pelo contrário. O que eu estou afirmando é que em Deus você encontra cura, em Deus você encontra libertação, mas você precisa desejar. Você tem que olhar para frente e não para trás. Você precisa olhar para o autor e consumador da fé, Jesus de Nazaré. E eu pergunto, já fez a tua inscrição no... Serão 21 semanas. Sabe para fazer o quê? Para poder colocar um basta neste passado que te atormenta, porque quando o teu passado não é resolvido, quando o teu passado não é curado, ele te atormenta no presente e estraga o teu futuro. Faça a inscrição, de graça. Pastora Karen, Bispa Ana estarão com vocês, com toda a equipe aqui, 21 dias. Você entender, se conhecer e encontrar o caminho da libertação. Parar de remoer o passado. Foi traição, foi não sei o quê, que não sei. Mas em Jesus você tem uma perspectiva nova. Para de olhar para trás. Tem adolescente, que foi traído. Aí fica ouvindo essas sertanejos universitários trancado no quarto. Não tem como não ficar depressivo. Você está de brincadeira. Não, para. Tem adulto, tem esposa que foi abandonada, tem filho que foi abandonado pelo pai. Fica remoendo, fica cultivando raiva, ódio. Em nome de Jesus, seja curado. Tem gente, agora olha para mim que eu vou dar uma, presta atenção. Sabe por que tem gente que faz isso? Tem pessoas tão carentes de atenção, porque a família não dá atenção, o marido não dá atenção, os pais não dão atenção, e quando você esteve num momento de fragilidade, você recebeu alguma atenção, e agora você criou esse dispositivo, que o teu cérebro causou para você, que todas as vezes quando você se coloca nesse lugar de autocomiseração, tristeza, onde fica remoendo o passado, ai de mim, tô doente, fui traído, você acha que vai receber a atenção que merece. Essa é uma mentira. Não deseja atenção pelo sofrimento, almeja e deseja a celebração das vitórias. Então tem gente que remoe aquilo, se faz de vítima, se coloca num lugar de coitadinha, para o pessoal vir e ficar passando a mão na cabeça. Nem Jesus fez isso com a Maria Madalena, você quer saber? Quando Jesus apareceu no jardim, e ele disse assim, Maria,
Está fazendo o que aqui? Volta e diga para eles que eu ressuscitei. Teu lugar não é aqui chorando, é junto com os outros esperando o centro da minha vontade, a manifestação do poder do Espírito Santo para fazer tudo aquilo que fomos chamados para fazer. Então teu lugar não é parado, chorando, curtindo fossa. Em nome de Jesus, sacode a poeira. Dias difíceis vêm para todos nós. O choro dura uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Diga amém. Em nome de Jesus. E para terminarmos, renove a sua esperança em Deus. Os versos 5 e 6 são extraordinários. Ponha a sua esperança em Deus. Para quem que o salmista está falando? Para ele mesmo. Quando eu digo, fala isso, repete isso, você percebeu que eu não fico dizendo, fala para o teu irmão. Eu falo, é para você falar para você. Não vai falar para o irmão, não gosto não, acho muito chato. Às vezes eu estou numa igreja, eu sempre estou pregando fora, ou estou na casa de ou numa igreja de um pastor amigo meu, aí já começa, fala para o seu irmão. Irmão, eu finjo demência. Aí tem uns pastores chatos igual, eu falo assim, você não falou. Eu falo assim, droga, é verdade, eu também faço isso. Assim, Deus te ama, aleluia, amém, tal. Mas esse lance de falar para você, isso aqui eu vou continuar fazendo. Para todo mundo, meu irmão, você tem que entrar nessa daqui que eu falei na introdução. Ponha a tua esperança em Deus. Marcelo, coloca a tua esperança em Deus. Ponha a tua esperança em Deus. Coloque. Incrível. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso. Então vamos reafirmar a nossa e renovar a nossa esperança no Senhor. Jeremias 14, 22, o grupo de louvor pode entrar por gentileza. Somente Tu o podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas estas coisas. No capítulo 31 do mesmo profeta Jeremias, verso 17. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Romanos 5, versos 1 e diante. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Vai passar. E quando passar, você estará mais forte do que estava ontem. Yes. Chupa essa manga, capeta. Tu que tentou fazer, me passar rasteira, causar tristeza, me causar o dano. Eu fiquei firme, eu me fortaleci no Senhor. Eu mergulhei nas águas do Espírito como a corça que anseia pelas águas. E agora o meu estado é melhor e mais forte do que eu estava antes. E eu vou para cima. Essa é a nossa missão, o nosso foco e o nosso coração. Então, querido, quando você estiver passando por esse momento, não se isole, busque as águas. Por isso temos uma família da fé. Eu dizia hoje de manhã e repito agora para você. Talvez o teu momento hoje seja um momento lindo. Então a Bíblia nos ensina também a chorar com os que choram. Eu quero orar. E se você está passando por um momento muito bacana, não falar, eu vou embora mais cedo, aproveitar que eu não pego fila. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Faz o seguinte, se você hoje não precisa de oração, mas onde você já precisou? Amanhã eu não sei. Mas hoje, você vai orar com alguém que está passando por esse momento. Talvez de onde você está, você aí no teu lugar vai levantar as mãos e junto conosco vai declarar o livramento, a cura, declarar o milagre. Porque isso é família. Isso é família. Mas se você é a pessoa que está precisando,
Faça como estes irmãos que já estão vindo aqui para frente. Você está na liberdade. Você pode tanto ficar em pé, daqui a pouco já não vai caber, você pode ficar no corredor, mas lembra, você está entrando nas águas. Cada passo que você está dando, vai ouvindo o barulho das águas. Você que está aqui na frente, a água está no teu pescoço. Você está seguro, porque agora aquele predador que estava te caçando não te acha mais, porque você está escondido na glória de Deus. Uau, que incrível isso! Me esconder na glória. Comece a pensar sobre isso. Gente, o inimigo quer me encontrar para me causar dor, dano, prejuízo, mas eu me escondo na glória. Eu me escondo na glória. Se esconda na glória de Deus hoje. Mergulhe nas águas como a corça mergulha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem predador que possa lhe causar dano, medo, prejuízo, porque você está escondido na glória. Na glória. Se esconda na glória. Renove a sua fé, renove a tua esperança. Saia daqui declarando como o salmista encerrou o capítulo 42: eu ainda o louvarei. Eu tenho liberdade de me abrir, eu tenho liberdade de chorar, mas quando eu mergulho nessas águas, eu tenho uma convicção: eu ainda o louvarei. Aleluia. Eu vou te dar mais alguns instantes para você, enquanto ouve a canção, colocar sua vida diante de Deus, e você, igreja, junto comigo orar. De repente tem alguém do lado, coloca a mão nessa pessoa. Não precisa falar nada, não fale nada, só coloque a mão, homem com homem, a mulher ali com a irmã. Você, colocando a mão, a tua linguagem corporal está dizendo o seguinte: eu estou contigo. Hoje eu estou aqui chorando contigo, mas clamando o milagre com você. Você não está pedindo sozinho. Eu estou entrando em concordância com a tua oração. Cada um de vocês, conforme os nossos intercessores, conforme os nossos pastores vão passando e vão te tocando, receba essa mensagem: eu estou entrando em concordância com a tua oração nessa noite, com o teu pedido. Estamos entrando em concordância com relação ao livramento de Deus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. O nosso Pai, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Minha vida inteira me vestiu com roupas novas. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Nossa comunidade online, se ajoelha aí na sala da sua casa, no seu quarto, onde você estiver, precisa desse momento. Nós estamos contigo agora, em nome de Jesus. Coloque, escreva no chat pedido. Coloque ali uma mãozinha no chat dizendo: eu estou junto. Somos uma família. Bálsamo, bálsamo, bálsamo. Você está mergulhada nas águas do Espírito. Mergulha em Deus, mergulha em Deus. Você está escondida na glória de Deus, na presença dEle. Na glória, o predador não te encontra. Na glória, as brechas são fechadas. Aleluia. O choro pode ter durado uma noite, mas a alegria irrompe sobre a tua vida nessa manhã, nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. Livramento, em nome de Jesus. Restauração,
aleluia. Renovo, restauração, mergulha na glória, mergulha na presença, mergulha nas águas. Pois azeite em minha cabeça, um lugar na mesa. Pai, em nome de Jesus, apresentamos essas vidas diante do Teu altar. E, ó Deus, nós estamos com mãos levantadas, como igreja, em unidade, orando e concordando com relação ao livramento, à restauração, o renovo sobre essas vidas. Todos os medos, ó Deus, na Tua presença, eles caem por terra. Deus, eles vieram à frente, estão nos corredores, estão, ó Deus, com mãos levantadas, chorando, clamando, mas é uma reafirmação da fé deles no Senhor. Em nome de Jesus, estão declarando com essa decisão que não ficarão remoendo o passado. Vão olhar para o autor e consumador da fé, Jesus de Nazaré, e vão avançar, ó Deus, para o destino profético deles. Em nome de Jesus, eu declaro o fim dessa tristeza, o fim dessa depressão, o fim desse problema, que a alegria irrompa em nome de Jesus. Levanta os teus olhos sobre os teus filhos nessa noite, Pai. Pai, nós entramos em concordância para que o teu sim venha na direção do clamor dos teus filhos em nome de Jesus. Famílias, ó Deus, saúde, relacionamentos, vida espiritual, todos os pedidos agora sendo apresentados diante do Senhor. Ó Pai, eu te agradeço porque em Ti encontramos o sim, porque Tu és Pai amoroso. Derrama bálsamo sobre essas cabeças, derrama unção sobre essas cabeças, inunda com o Teu amor, e que a Tua presença, não apenas agora, mas que essa glória, a presença, a Tua glória acompanhe os Teus filhos hoje, amanhã, toda semana e por toda a vida. Seja a casa guardada, o trabalho guardado, onde eles colocarem as mãos, que a Tua bênção e a Tua prosperidade os encontre. Eu assim oro, declaro e profetizo que o Senhor, filhos, te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, te visite, te abençoe na tua entrada e na tua saída. Seja você que não precisa tomar emprestado, mas que prosperará para emprestar a muitos. Seja você por cabeça e não por cauda. Que o Senhor te guarde, te blinde, é a minha oração em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diga amém, aleluia. Está ligado no céu, está ligado na terra. Deus te abençoe. Amo vocês, fiquem na paz do Senhor.